Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma gravação do nosso podcast Logística Fora da Caixa. Hoje, um entrevistado especial, que se torna aí um grande patrocinador e parceiro do nosso podcast, e para falar de um tema bastante importante que é seguro, né? A gente vai explorar bastante aí esse tema, tirar algumas dúvidas, quebrar alguns paradigmas e disponibilizar um produto digital de fácil acesso para todo mundo. Animado, Tailã? Faz tempo que a gente não grava, né? Estamos ficando enferrujados já. E aí, Alder, hoje, primeiramente, dá boa noite, né? Boa tarde aí para você, para todos os convidados. Nós passamos um período aí sem gravações, né? Até cresceu o cabelo. Até eu cresci o cabelo, mas sempre buscando novas entrevistas, novos convidados, novas histórias e procurar absorver mais conhecimento. Eu acho que ao longo dessas entrevistas que a gente foi fazendo nessa mesa, nesse programa, muita história, muito enriquecimento de informação a gente foi absorvendo para nós e para os convidados que assistem as entrevistas. Principalmente network, né? Network, muita coisa já saiu aqui. Legal, as pessoas param para nos perguntar, mas qual o intuito, né, de vocês? Vocês ganham dinheiro, alguma coisa? Porque existe a curiosidade. A gente se diverte bastante, né? Aí a gente fala, dinheiro não rola, mas diversão, conhecimento e conhecer a história das pessoas é muito, muito enriquecedor. A gente ganha tanto dinheiro que não estamos tendo nem tempo para gravar. Assim, né? Mas é isso aí. Então é importante sempre destacar os primeiros comentários que a gente sempre fortaleceu ao longo do programa, que é você que vai assistir essa entrevista, vai conhecer a história do nosso convidado, poder se inscrever no canal. A gente normalmente está no YouTube publicando as entrevistas, então se inscreva, deixa um comentário para o convidado. Se você tiver alguma dúvida, escreva sua dúvida lá, ou nós da direção do programa, ou até mesmo o convidado pode responder sua dúvida. Então é muito importante. Além disso, a gente normalmente publica no LinkedIn as entrevistas, faz alguns cortes. O Spotify também é uma ferramenta que está sendo publicada as entrevistas, então você que está no outro lado da tela aí, estiver indo para casa, pode assistir, pode ouvir via Spotify, e deixe sempre o seu comentário e o seu like lá para contribuir com o avanço do canal. É importante também, se você tiver algum convidado que você possa indicar para vir até o programa, deixe o seu comentário, entre em contato com nossos contatos ali, e a gente sempre recebe. Hoje o nosso convidado é de uma indicação, inclusive, né? Isso que eu ia dizer. A gente, quando começou tudo isso aqui, a gente tinha uma lista enorme de contatos que a gente tinha. E quando começou a ganhar corpo, a gente começou a receber de volta o contato. Então, vocês nos encontraram, né? A gente estava, acho que, negociando essa entrevista há quase 2 meses, né? É verdade. E foi muito legal, e tem sido legal. A gente tem uma grade das próximas entrevistas, são todos de convidados que nos procuraram para vir até o podcast. Isso é enriquecedor para nós, né, e de grande valia. Fruto da qualidade do trabalho de vocês, que já está sendo percebido pelo mercado. É isso aí. Mas beleza, então, dando sequência ao nosso bate-papo aqui, volto a palavra para o meu colega Helder para apresentar o nosso convidado hoje, na data de hoje. Sim, o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Ventura, CEO da 88i Seguradora Digital. É isso aí, um prazer estar aqui, uma honra. Obrigado. Rodrigo, primeiro, né, agradecer você, a tua assistente lá, a Rose, né? Minha assistente, minha sócia. É sua sócia. Vou apanhar. Eu digo assistente porque ela que intermediou tudo, né? A gente tem também a do marketing lá, a agência que entrou em contato com a gente. A Ceci. Isso. E então, é legal quando a gente tem esse reconhecimento e mostra um pouco da credibilidade. Eu sempre, nas apresentações que a gente faz, né, a gente faz umas prévias, reuniões prévias mostrando o que é o podcast, qual é o nosso propósito, e
não é pela quantidade de seguidores, de inscritos, né? Porque a gente aborda um tema muito específico e isso acaba que reduzindo também a amplitude, né? Mas a qualidade dos nossos espectadores ela é muito importante no ramo da logística, né? Então, agradeço a confiança de estar aqui. Espero que a gente bata um bom papo aqui, esclareça principalmente as nossas dúvidas pessoais relacionadas ao seguro, né? Se eu puder complementar, a gente percebeu o nível de engajamento que vocês têm no canal. Sim. Então, ou seja, quando você produz um conteúdo de 1 hora que vários dos espectadores estão assistindo, ou seja, você está produzindo conteúdos que são profundos e que são relevantes para o profissional do setor de logística, de e-commerce, de delivery, né? Então, são realmente profissionais do setor que estão querendo melhorar o seu próprio negócio e, portanto, você tem esse nível de profundidade de dedicação. Sim. Se eu puder também, eu queria convidar eles a fazerem perguntas aqui pra gente. Faz a pergunta no YouTube, pode deixar lá que depois a gente responde você. Se tiver pergunta no meio do vídeo, vai mandando as perguntas no YouTube lá. É isso aí. Rodrigo, antes de entender um pouquinho sobre a 88i, né, a gente quer saber quem é o Rodrigo. Opa. Como que tudo começou na sua vida, sua carreira, qual que é o norte que te trouxe até aqui? De onde vemos, para onde vamos, como nos reproduzimos. E o Globo Repórter com você. Muito bom. Bom, sou o Rodrigo Ventura, eu sou o fundador da 88i Seguradora. Eu, antes de começar o negócio de seguros, eu trabalhei uma vida no mercado financeiro. Então, primeiro eu comecei com cartões de crédito, com política, administração de risco e fraude em cartão de crédito, no meio financeiro. Quase não tem isso. Quase não, é bobagem, mas eu não vou contar que era na época do carbono, que identifica a idade, isso aí é bem ruim, né? O pessoal geralmente vem contar as histórias, falam de coisas que a geração de hoje nem sabe como mas explica aí o que é o carbono, Era da época que não tinha internet também, né? Então o que acontecia? A comunicação era literalmente feita física, em papel, e o lojista ele tinha que pegar e colocar o seu cartão numa maquininha, que ele passava um peso em cima, com papel carbono embaixo, para copiar o número do seu cartão de crédito e colocar isso vinculado com a transação que você fez e que era mandado correio para a empresa de cartão de crédito para depois receber o pagamento. Era tudo físico. Quanto tempo levava? Imagina essa brincadeira como é que era, né? E todo o processo de digitalização disso, eu participei disso também. Então foi uma experiência muito bacana. Legal. Mas era engraçado porque talvez aqui muitos dos teus transportadores vão se identificar com isso, que eram os postos de gasolina abrindo factoring, né? Ou seja, ele ia lá, não, bota na conta da empresa aí 200 conto e me dá no dinheiro, no posto de gasolina. Quantas vezes isso acontecia, né? Esse tipo de coisa. E a gente pegava essas transações atípicas, vou dizer assim, né, acontecendo, e a gente estava corrigindo ali para ser feito de fato como deveria ser. Eu acho que não acontece como fraude hoje, mas isso tem muito em cartão Vale Alimentação e Vale Refeição, né? Vendendo, que daí com desconto, os né? pontos, eles cobram uma taxa para receber aquilo e entregar em dinheiro. Enfim, o brasileiro se vira do jeito que dá, né? Sim. Enfim, mas depois dessa experiência de cartão de crédito, então, aí eu trabalhei em bancos, né? Eu trabalhei no Banco Itaú, experiência fantástica no Itaú, enfim. E ali eu estava fazendo o que eles chamam de bancassurance, que é a distribuição de produtos financeiros dentro do canal banco, né? E aí começou com cartões de crédito, com empréstimos, com investimentos, previdência privada, seguro. E aí tive uma experiência que foi super legal ali, principalmente que eu consegui, não sei se conhece ali na Faria Lima, com a Berrini, que ele é um dos centros financeiros de São Paulo. Sim. E tem uma agência do Itaú ali, eu era gerente daquela agência e levei ela para primeiro do ranking quando eu trouxe a Ambev para dentro, né, do Itaú. Ele era do ABN AMRO e eu trouxe pro Itaú. E aí foi uma experiência super legal, mas aí o Itaú virou para mim e me deu um troféu joinha. Aí eu vi a agência primeiro do ranking, 176 posições e ganhei um troféu joinha, acho que está na hora de eu fazer outra coisa. E aí eu estava fazendo MBA em finanças naquela época, no INSPER, na faculdade, né? E aí eu mudei e fui para o HSBC Seguros.
Aí eu fui para uma seguradora de vida e previdência, ser aquele consultor pastinha, vendendo seguro de vida e previdência privada. É quase igual vender Bíblia hoje na porta de casa, né? Então, era assim. E também foi um super aprendizado de porta a porta, na rua, depois em agências. E aí, putz, eu estava voando. E eu tinha um sonho de ser expatriado, né? Então, porque HSBC, a sigla HSBC é Hong Kong Shanghai Bank of China. Esse é o sigla do HSBC, na época que eu estava no banco aqui, né? E aí eu comecei a estudar mandarim, porque eu queria, né, fazer carreira internacional. Acabou que eu fui contratado por uma empresa de tecnologia, chamada-se Estranha Informática, que era uma empresa de, vamos dizer assim, o URP, o sistema, a espinha dorsal de uma seguradora, né, da operação e do back-office deles, né, para produção de seguros. E aí fui trabalhar com eles, fui cortar mato alto na China, entre 2006 e 2007, virei country manager lá da operação, vendendo tecnologia para os chineses. Você tinha uma situação que, naquela época, o mercado chinês de seguros era 1/3 do mercado brasileiro. Hoje, inverteu essa brincadeira, eles são muitas vezes maior que o mercado brasileiro. Mas a gente tinha situações que o mercado financeiro brasileiro ele é muito desenvolvido do ponto de vista infraestrutura bancária e financeira, né? Então, e a gente tem um país continental, porque nos Estados Unidos, cada estado é uma unidade de federação com leis diferentes, e na Europa também você tem várias leis diferentes para seguradoras, e então uma operação continental, o Brasil era a melhor case de referência no mundo. E aí eu fui para lá para vender infraestrutura de mercado financeiro seguros para as empresas chinesas, né? Quanto tempo tu ficou lá? Aí eu fiquei entre 2006 e 2007. Ali, E aí depois volto para o Brasil, mas aí eu tinha visto nascer a primeira seguradora digital do mundo lá, né, chamada ZonAm. E a ZonAm, ela estava distribuindo seguros de entrega de mercadoria do e-commerce. Aquele negócio tipo, você adiciona alguns centavos e a sua mercadoria com furto, roubo e dano de carga já estava protegida na compra que você fazia no Alibaba ou então que você fazia na Shopee, por exemplo, entendeu? Eu já estava ali embarcado e já saía com seguro o negócio. Aí o primeiro ano foi 600 milhões de clientes, um negócio assim surreal na China, né? E quando a gente fala de experiências de e-commerce, por exemplo, a China sozinha ela representa 50% do e-commerce do mundo. Do mundo, sozinho, pela metade. Cara. Então, tudo que a gente vê de experiências de e-commerce, a China que é a referência para nós, porque eles cresceram tremendamente. E aqui no Brasil a gente brinca o seguinte, todo mundo quer virar uma fintech, né? Todo mundo quer, de alguma forma, ter a conta do prestador de serviços, né? Você quer poder, de repente, fazer uma antecipação do recebível para ele, você quer dar por instrumentos financeiros. Então, no mercado financeiro, os 3 pilares da indústria, o primeiro é quem quer dinheiro, é o empréstimo. Depois do empréstimo, vem o segundo pilar, que é seguros, porque você tomou um empréstimo, comprou alguma coisa, precisa proteger o objeto que você comprou. E depois que você começou a acumular, investir. Então, nessa sequência, empréstimos, seguros e investimentos, né? E, além de virar uma fintech, na lógica do chinês, que já avançou, né, eles estão ali criando o Super App. O Super App, o que é? É você ter todas as coisas num lugar só. É o equivalente de ter o Uber, o Tinder, o Airbnb, a locação de carros, o banco, companhia aérea, tudo num lugar só. Você vai fazer um fluxo único ali. Isso é um Super App. E você tem na China o WeChat e o Alipay, que são os 2 Super Apps que existem lá. E aqui no Ocidente não existe isso ainda, mas existe uma corrida do ouro para se tornar o Super App. E aí você vê aplicativos como o Uber, como o iFood, né, consolidando cada vez mais produtos e serviços ali, buscando se tornar este Super App de referência. Até propagandas agora na TV, por exemplo, eu vi essa semana uma propaganda do iFood. Eu quero um mercado, tem no iFood. Não, mas eu quero farmácia, tem no iFood. Não, mas eu quero comprar uma ferramenta num negócio. Então... Até tem um contexto sobre iFood não é comida, não, é tudo. É isso, tipo, entendeu?
E agora eles acabaram de anunciar uma parceria com o Uber, que dentro do aplicativo do iFood você chama um Uber, e no aplicativo do Uber você chama um iFood. Sim. Então, olha como, né, tá essa consolidação de... Mas essa ideia de super app que tu fala é uma construção nativa ou, de fato, integrações com ferramentas e Ela acontece das duas formas, né? Então, o que esses super apps, e dando um passinho para trás, as fintechs que estão tentando consolidar serviços, as empresas de diversos outros serviços que têm o seu aplicativo e que estão caminhando na direção de fintech para depois no super app, o que você quer fazer? Você quer, reduzir o custo de aquisição do seu cliente, porque se eu posso ofertar múltiplos outros produtos e serviços no mesmo custo de aquisição original, né? Eu vou dar um exemplo, a Apple, né? Então, você fala do iPhone, a Apple foi a primeira empresa do mundo a conseguir distribuir produtos e serviços para 1 bilhão de pessoas de um dia para o outro, via software. Cara, 1 bilhão de pessoas em um dia. Olha o alcance que é isso, né? Então, por isso que eu digo dessa corrida do olho. Então, você reduzir o custo de aquisição do cliente, né? Para vários outros produtos, que a gente chama de cross-sell e upsell. Você aumenta o tempo de permanência em tela dele, portanto, o engajamento no longo prazo, você fideliza ele com você. E isso significa atração, ou seja, você vende mais. Vende mais barato, mais eficiente e para cada vez mais pessoas, criando um efeito de rede. É essa a estratégia de dominância total que está por trás da lógica de um super app. Entendeu? É você ultrapassar todos os seus concorrentes, sendo muito mais abrangente em produtos e serviços. No final da história, na cabeça do seu cliente, significa, por que eu vou procurar outro se eu tenho tudo aqui? Sim. Aí tu desculpa, voltou da China. Concluindo, né? Aí voltei da China, fui trabalhar com inovação, com telemetria de seguro de automóvel, né? Participei de alguns projetos da AXA França, na Mobilize Canadá, Cardiff Colômbia, Porto Seguro do Brasil, isso já estou acelerando para 2014, 15. Bateu a crise dos 40, que eu estou fazendo da vida, né? E aí nesse momento eu fui conversar com alguns amigos e falar, cara, olha, estou no mercado de seguros, mas o pessoal não quer inovar, né? Tem um monte de coisa para fazer com tecnologia, mas o mercado não quer. Então, acho que está na hora de eu sair do mercado. Aí abandonei a indústria de seguros e fui trabalhar com telecom, né, na DirecTV Sky. E aí, de lá, deu super certo o projeto, no primeiro ano que a gente trabalhou, e a KPMG, consultoria, foi lá e abduziu o time todo, eu acabei virando sócio da KPMG, lá no time de tecnologia, né, eles chamam de IT Advisory. E daí, fiquei mais um ano na KPMG, e aí eu falei, bom... KPMG é a consultoria SAP, não? Elas também fazem consultoria de implantação de SAP, de Oracle. Também. Mas eles são um gigante global de que a gente chama de Big Four, né? As 4 maiores consultorias do mundo. É que aqui eu acho que a gente já teve um movimento com a KPMG, não teve? Não lembro, não me recordo. Algum momento de integração, algo do tipo, com o SAP. Sim. E, enfim, e aí, desse processo de sair da KPMG, é que eu decidi empreender. E aí eu estou falando no final de 2017, início de 2018 formalmente começa a 88i, ainda como empresa de tecnologia, conectando seguradoras com varejistas, por exemplo, né, fazendo essa interface de tecnologia de um lado para o outro. Mas aí em 2019 veio pela primeira vez uma coisa inédita, que era um sandbox regulatório, que era a possibilidade dessas empresas de tecnologia se transformarem em seguradoras. Por conta da tecnologia, a gente iria trazer competição para o mercado, inovação em termos de produto, por exemplo, produtos que são intermitentes, que ligam e desligam em tempo real, gerando impacto com inclusão social, levando proteção para quem nunca teve seguro na vida. Então, esse era o propósito do Sandbox lá atrás, e aí a gente fez um processo que levou 1 ano e meio, e em março de 21 a gente recebeu a licença de seguradora. E aí eu ganhei a capacidade de, além de desenhar um produto de seguro, de subscrever e garantir esse risco. Eu era a seguradora que poderia fazer o pagamento. Porque, olha a situação, por que uma seguradora que te vende um seguro de automóvel por 1 ano vai se interessar em fazer um produto de 1 dia?
De jeito pode te nenhum. amarrar, Se o teu carro está na garagem, você está dormindo e ele está fazendo dinheiro, por que ele vai oferecer o produto só no momento do maior risco? sim. Não vai, né? Ele não quer canibalizar o próprio produto. Então eles não ofertam. Esse é o motivo deles não inovarem. Porque não faz sentido para eles, né? Aí você precisava trazer novos players de tecnologia que conseguissem, né, levar proteção para essas pessoas que não conseguem pagar o seguro do ano, mas que se fosse um negócio, poxa, eu vou viajar com a minha família, ou vou pegar a estrada a trabalho, cara, eu quero pagar o seguro para minha viagem de hoje, né? Então aí a gente leva para quem nunca teve. E aí que a gente faz a diferença. Só uma dúvida, qual é a diferença de um seguro tradicional para o seguro digital? A facilidade, a conveniência e o fato dele estar embarcado no tecido da vida cotidiana. Ou seja, ele está ali dentro do aplicativo que você consome no seu dia a dia. Um seguro tradicional, você depende de um corretor, aí ele vai, aquela capivara de papel, vai perguntar tudo da sua vida, escrever, aí ele vai para a seguradora, aí o pessoal vai ver se aceita o seu risco, aí depois volta para você, volta com um preço gigante, aí você fala, então, mas eu trabalho na rua. E então o preço ficou mais caro. Aí você fala, pô, mas aí eu não consigo pagar esse seguro. Aí o corretor, então, eu vou dar um jeito, calma. Aí o vou dar um jeito ele faz com que o preço da parcela do seguro fique baixo, mas para isso que você não pagou na entrada, paga na saída com o que a gente chama de uma franquia, né, que está agravada. Sim. Não tem mágica. E quando a gente leva o seguro digital, que ele já está embarcado nos aplicativos que você consome, a gente reduz essa fricção do processo de onboarding, você não precisa dar nenhum dado cadastral, eles são capturados ali dentro do aplicativo que você tem. O processo de escolha do seguro é um processo super simplificado de adesão. Ele mostra, olha, o seguro é isso, ele cobre isso, ele não cobre isso, ele custa tanto. Quer? Sim, pum. A hora que você ativou, ele automaticamente já entra num processo de cobrança e recorrência automática, dependendo do modelo, se eu sou um trabalhador, se eu sou um consumidor de aplicativo, ele tem formas diferentes de fazer, a gente pode explorar. Mas eu também facilitei esse processo do pagamento, da recorrência, facilitando a sua vida. E, como ele está embarcado e tem correlação direta com a atividade do aplicativo, então, quando acontece um sinistro, eu tenho duas fontes da verdade. Além do cliente, que avisa o sinistro, eu tenho o aplicativo que ele estava utilizando aquele produto e serviço, que tem correlação direta à proteção do seguro. Portanto, o meu processo de pagamento e indenização do cliente, ele é muitíssimo mais rápido, porque as informações da viagem eu já tenho ali dentro da plataforma, né? A geolocalização eu já tenho ali dentro da plataforma. Então, para dar dois exemplos, no caso de um acidente, se eu tenho um acidente e eu tenho um impacto de 2G de força, eu posso ligar para você e perguntar se precisa de um guincho. Mas se você bateu com 5, 6G de força, eu mando uma ambulância porque você está inconsciente. E essa diferença de minutos pode salvar a sua vida. Sim. Essa é a diferença de um seguro digital, né? Você tem todas as informações digitais. Isso pode literalmente ser a diferença entre vida e morte, ou pode ser a diferença entre uma experiência de pagamento que é muito mais rápido, ao invés de você ter que provar que você é inocente, levar 30, 60, 90 dias para receber sua indenização de volta. O preço de contratação é uma diferença relevante também, né? Muito. Porque tu comentou essa questão da seguradora tradicional, ela tentar amarrar o cara por uma longa data. Uhum. Isso não dá escala. Vende-se muito seguro, mas não tem a mesma escala de crescimento de você vender algo diário ali, pontual, igual está comentando. Então, o acesso tanto para eu contratar um seguro, quanto a questão de valores, de pagamentos ali, são bem mais acessíveis. Muito mais acessíveis. A gente tem abordagens, quando a empresa contrata para poder beneficiar os seus funcionários, por exemplo, que tem uma força de lei que ela tem que cumprir alguma coisa, daí não tem nenhum custo para a pessoa física no final, beneficiário, porque a empresa está fazendo isso, mas a gente consegue, nessa situação, ser muito competitivo para a empresa, para que ela cumpra
toda a parte legal, regulatória ali, e tem um diferencial para levar um benefício para os seus funcionários. Mas se a gente tem uma situação que a empresa está distribuindo o produto de seguro, por exemplo, uma perda de renda para o profissional do aplicativo, e ele escolhe que vai comprar isso, né? Imagina, né, o profissional do aplicativo, ele tem uma renda incerta, ele é um autônomo, tem dia que ele trabalha, tem dia que ele não trabalha, ou ele está com vários aplicativos, e como é que você faz, né? Então, ali a gente está observando, por exemplo, a média móvel de faturamento dos últimos 28 dias, para eu garantir o próximo mês dele. Porque ele pode ser ocasional, pode ser alta temporada, ele está trabalhando muito e tem renda maior. Então, como a renda dele está mudando, não é um CLT, eu tenho essa informação dos quilômetros rodados por ele enquanto ele trabalha, que é o quanto ele está ganhando. E aí, interessante também que a gente leva uma paz de espírito, que é ele não se endividar, dele não ter um valor fixo que ele vai comprometer o orçamento. Ele só vai pagar mediante ele fazer renda. Ele está trabalhando, gerando quilômetro ali pela empresa. Se ele tem essa receita, aí beleza, eu vou cobrar, pago por uso no trabalho. Entendeu? Sim. E aí significa ele não vai se endividar. Isso também ajuda muito. Fala, poxa, né? Eu sei que eu vou poder honrar esse compromisso e não vou comprometer o orçamento da família do outro lado. É bastante sensível isso, né? Sim. Então isso gera muita inclusão. Eu sou um cara leigo no assunto e tenho um CNPJ, tenho ali uma empresa de transporte e quero contratar o teu seguro. Como que eu faço? A gente, estamos falando de seguro de mercadoria? Estamos falando de seguro de que tipo de sou um seguro? transportador, transporto Legal. mercadorias, tenho meu carro, tenho o produto que eu carrego. Geralmente os produtos são segurados pelo embarcador, né? Sim. Mas eu sou um autônomo que trabalha ali, tenho meu MEI e queria contratar um seguro. Como que funciona? Legal. Bom, a 88i normalmente ela trabalha com parcerias, né, nos canais de distribuição que a gente tem. Então eu vou dar um exemplo real aqui, que é o Uber, por exemplo, né? Então, ali no Uber, se você tiver o aplicativo do Uber aí em casa, pode abrir e dar uma olhada nele agora. Dentro do aplicativo do Uber, você tem ali uma caixinha que é envios. Sim. E dentro daquela caixinha envios, você tem 3 alternativas, que é: vou mandar o Uber te levar uma mercadoria, do A para B. Eu vou mandar buscar, porque eu esqueci lá na casa dele, vou mandar buscar para trazer de volta para mim, do B para o A. E eu tenho uma outra situação que é do e-commerce da loja direto para a porta da casa do cliente. Vai acompanhando comigo de casa. Eu né? vou ouvindo. Aí você clicou na caixinha, ele está pedindo para você um endereço para onde você vai mandar a mercadoria. Aí, na hora que você clicou no endereço, ele tem lá origem e destino e ele tem um valor estimado aqui de frete. Aí você coloca para avançar. Avançar mais uma vez. E ele vai abrir aqui um campinho para você identificar quem é que vai receber a mercadoria. Aí eu vou pôr aqui o nome do Helder. Não necessariamente precisa ser um usuário da Uber. Ou tem que ser um usuário Uber? Você pode colocar só uma identificação aleatória? Você pode colocar uma identificação aleatória. A ideia disso daqui é quando o carro chegar, ele saber para quem que ele liga para falar: olha, eu tô aqui embaixo na portaria, pode descer para pegar? Sim. Eu já cheguei. Entendi. E aí você vai lá e coloca um nome e depois você coloca o telefone da pessoa para poder receber. Né? Beleza. Aí eu fui e salvei, ele já vem aqui na tela e já me mostra o meu nome completo, a caixinha na origem, o destino, com o endereço final para quem vai, e eu tenho aqui adicionar tranquilidade. Aí quando eu clico para adicionar tranquilidade, ele automaticamente já me traz uma proposta de adicionar R$1,50 para cobrir até R$100 de cobertura. Sim. Ou eu posso personalizar até R$5.000. Então vamos imaginar que eu estou te mandando um celular e esse celular ele custa R$2.000. Vou lá e digito R$2.000, personalizo e falo: isso aqui é um eletrônico, é um celular. Muito bem. Aí ele já veio aqui, trouxe meus dados, trouxe aqui a questão de valor de frete, valor do seguro e fez a soma das duas coisas juntas. E aí aqui embaixo você já consegue acessar eventualmente termos e condições do seguro, se você quiser algum detalhe adicional. Confirmou. E na hora que você confirmou, ele já está chamando aqui o fretista.
com o seguro embarcado na jornada. Ele fez já o débito disso daqui no meu cartão de crédito que está cadastrado dentro do aplicativo. Sim, é bem simples, né? É super simples, Uma super pergunta, intuitivo e digital. no momento que ele está fazendo essa contratação, ele pode estar mandando um tijolo dentro de uma caixa e essa caixa ser roubada ou alegar qualquer coisa. Isso é um tipo de fraude possível. Como que tu trata isso? Porque daí quem está no prejuízo é você que vai ter que pagar um prêmio, teoricamente. Sim. Abre uma investigação, enfim. Sim. É que o que acontece com o fraudador é que ele tem um comportamento quanto mais. Ou seja, ele não vai parar no primeiro. E é aí que ele é pego. Porque o que acontece? A gente tem situações que você pega e manda de você para você. Aí você viu, não teve um deslocamento geográfico no aplicativo. Tem vários tipos de fraude, né? Então, tu vai fazer tu estuda isso aí. Tem várias situações diferentes, mas no final da história, sendo tanto o trabalhador do aplicativo ou o consumidor do aplicativo, a gente percebe as contas que foram identificadas, os nomes das pessoas, as geolocalizações, o cruzamento de referências entre casos semelhantes, se o mesmo passageiro se envolveu mais de uma vez, se o mesmo motorista se envolveu mais de uma vez. No final da história, tanto o motorista como o passageiro serão expulsos do Uber. Você vai perder a funcionalidade, o crime não vai compensar para você fazer isso. Sim. Então, se a gente perceber que realmente é uma fraude, vai ser expulso da plataforma. Porque isso é igual a erva daninha, né? Sim. Um quer contar vantagem para o outro, né? O fraudador, ele quer dizer para o outro, olha como eu sou esperto, eu estou fraudando, estou arrumando dinheiro fácil. Aí ele vai contar para os amiguinhos que vão começar a fazer a mesma coisa. E aí, adivinha, você descobre uma quadrilha. Sim. Entendeu? Então, enfim, você sabe que no transporte tem muita criatividade, né? Bastante. E aí a gente cerca essas informações, cruza elas, conta com um parceiro no meio do caminho. Então, no final da história, justamente por essa inteligência de dados e a frequência, volume, granularidade que a gente recebe desses dados, são streamings em tempo real, que a gente consegue reduzir muito essa fraude. E aí, pelo fato de reduzir a fraude, diferente da seguradora tradicional, eu não preciso ratear o custo da fraude para todo mundo. E aí o meu preço é ainda mais inclusivo. Sim. E acessível. Então, a gente está aqui num círculo virtuoso, né, onde eu consigo ser eficiente para reduzir esse risco, eu tenho informação, eu atuo muito rápido sobre ele, então a gente está mantendo aqui esse círculo virtuoso acontecendo e levando proteção para quem nunca teve na vida. Legal. O nosso público ele é composto de embarcadores, unidades de negócio desses embarcadores espalhados a nível Brasil. Temos espectadores de fora do país também, possivelmente deva ter a mesma estrutura lá. Uhum. Mas essas unidades de negócio têm transportadoras contratadas, contrato de frete fixo, enfim. E esses transportadores, na maioria dos casos, eles contratam terceirizam. Né? O cara, às vezes, é um transportador, não tem um carro. A frota dele é toda terceirizada. Uhum. E essa frota terceira, geralmente, são esses autônomos que vão lá e agregam os caminhões, os carros, enfim, né? Vários tipos de perfis de veículo. Qual é o produto ideal ou quais produtos você tem para esse cara terceiro que está ali prestando serviço para uma transportadora? Legal. Vou mencionar alguns exemplos. Para um transportador pequeno, por exemplo, que está agregado num marketplace. Vamos dar um exemplo, Log. A gente tem ali no próprio site da Log, para os leves, transportadores leves, a Log coloca que o transportador ele é o fiel depositário da carga, portanto, responsável fiduciário dela. A gente também teve uma mudança na lei do transporte, né? Então, tirou a responsabilidade do embarcador e transferiu para o transportador, através da lei 14.599, de 23, o transportador, por força de lei, é o responsável dessa carga. Então, você tem um risco de operação
que dependendo do valor que você está transportando, o seu embarcador ele vai descontar no seu fluxo de caixa, né? Você não tem nem para onde correr. Então, você já sabe, sumiu a mercadoria, amigo, e você normalmente é dependente daquele embarcador, adivinha, vai tomar um desconto na cabeça e vai ter que parcelar com ele isso daí, com muito frete que você vai fazer, né? Aí um exemplo aqui bom é o seguinte, imagina que você tem alguém que está fazendo entregas para a Magalu. Certo. E a Magalu também exige que o transportador tenha, embora ela tenha 7 empresas dela, proprietárias, ela transborda muita coisa também, né? E ela exige desses transportadores que eles façam um seguro de furto, roubo e dano de mercadoria até R$25 mil por item, que a gente faz. Por quê? Porque eventualmente um motoboy pode estar levando um MacBook Air de R$25 mil nas costas do motoboy, né? Então, imagina, você está recebendo no frete 15, 20 reais e carregando 25 mil e esses 25 mil somem. Quantos fretes de 15 reais você vai ter que fazer para pagar esses 25 mil? Então, eu digo o seguinte, seguro é assim, se essa perda econômico-financeira para você é irrelevante, você não precisa fazer seguro. Mas se ela for uma perda relevante, faz o seguro que é mais barato. Então, com isso, no caso da Magalu, você tendo esse seguro até R$25 mil por item que a gente faz, você está habilitado a crescer o seu negócio dentro do e-commerce e receber o que a gente chama aqui desse canhão de entregas, né, que vai vir com muito volume, justamente porque você tem um contrato de seguro que faz com que o teu embarcador fique mais tranquilo com você. Esse é um exemplo. A gente tem situações para TMS, né? Então, nesses sistemas de gestão de transportes, por exemplo, muitas empresas transportadoras não têm um sistema próprio. E aí ela utiliza um sistema terceirizado. Então, na plataforma desse sistema de gestão de transporte, a gente coloca ali, né, faz essa parceria com o seguro também, para que esses vários transportadores tenham acesso ao nosso produto de seguro e eu recebo todas essas informações direto do TMS. Então, a empresa não precisa fazer nenhuma integração, não precisa ter gente de TI, a gente facilita muito essa execução do dia a dia, né, direto do TMS aqui em cima. A gente tem situação nos Correios. Né? Então, você tem ali embarcadores nos Correios que estão gerando etiquetas, né, para utilizar ali Sedex, PAC Mini, e aí nessa situação você vai lá e coloca o seguro do Correio, ele é 1% ad valorem, 1% às vezes acaba pesando, a gente consegue ser mais competitivo, levar uma redução de custo para o transportador ou para o embarcador, neste caso aqui. Ao mesmo tempo que a gente levou essa redução de custo, a gente traz mais cliente, lembra aquela história de reduzir o custo de aquisição? Para o cliente dele, e com isso eu trago mais clientes para trabalhar em conjunto. O seguro é essa alavanca que gera mais negócio. E uma vez que ele tem benefício econômico, adivinha, ele fica com você no longo prazo, ele repete a dose. Então a gente estica aqui o tempo de vida útil do cliente junto de você na sua plataforma, produto e serviço. Isso, no final da história, significa mais dinheiro, mais negócio. A situação ganha. Ganha o cliente, ganha você, ganha a seguradora, mundo mais feliz. Rodrigo, tu tem cases de sucesso de um usuário do seguro? Eu contratei um seguro seu, tive um problema, essa rapidez, a velocidade de estar recebendo a indenização. Exato. Tem muitos. Tem algum assim que você se lembra e acha legal de contar? Cara, eu acho assim... Porque eu acho que talvez seja nesse momento que exista de fato uma relação humana entre os dois, né? Porque estão falando do mercado digital, mas é um momento que acontece o pior, que de fato cria-se a relação com o cliente, vamos pensar dessa maneira, né? Eu tenho desde de uma transportadora, um transportador pequeno, por exemplo, que teve um extravio do próprio prestador de serviço, que sumiu com a mercadoria, e aí estava desesperado. Ai, meu Deus, e aí como é que eu vou fazer? Porque o prejuízo é muito grande, aquela história, né? O frete de 15 reais, tomou 25 mil de prejuízo, e com volume pequeno de entregas, ou seja,
Cara, ele ia fechar o mês no vermelho, né? E aí o cara tava no pânico, como é que eu vou fechar minhas contas, não vou ter dinheiro para pagar aqui o pessoal, né? E daí descobriu que tinha seguro com a gente e que a gente cobria essa situação. Então, meu amigo, até chorou de emoção. Meu Deus do céu, você salvou meu mês, eu não sei o que dizer, puxa, minha vida, muito obrigado e tal. Então, assim, você tem essa... A pessoa percebe o valor do seguro na hora que tem o problema, né? Sim. É impressionante, porque tem a cultura do brasileiro, né? É aquele negócio, pô, vai falar de seguro? Bate na madeira aí que você tá me dando um azar danado, não sai pra lá, né? Não quero falar de seguro. Mas é impressionante que em países mais desenvolvidos, eles fazem seguro para tudo, de tudo. Ah, meu filho nasceu, vou fazer um seguro agora, porque ele nasceu. Né? Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa comigo, eu sei que meu filho vai terminar de estudar, vai poder chegar na faculdade, né? Aqui no Brasil a gente só faz o seguro do carro. E né? olhe lá. E olhe lá, você comprou financiado a perder de vista. Né? E se alguém roubar o seu carro, se você bater, meu amigo, você vai ficar endividado com uma pipa enorme, né? E sem poder utilizar do bem. Então, a gente aprende na dor. Mas o seguro ele tem uma característica que é de trazer resiliência, né? Capacidade de resistir às adversidades que vão acontecer na vida. Então, lá no sul, pô, teve enchente, não sei o quê, aí quantas vezes a gente escuta todo ano, teve deslizamento, caiu barraco, a pessoa já não tinha nada e perdeu o pouco que tinha para recomeçar do menos alguma coisa, não é nem do zero. Cara, você está o tempo todo sendo arrastado para a miséria. Então, se você tem um seguro, você não entra na miséria. Né? Você não diminui a sua classe social, você mantém ali aquele seu status e esse colchão de proteção faz com que você possa prosperar em todos os sentidos, na vida pessoal e na vida profissional. O seu negócio também prospera. Nesse negócio aqui, eu estava te falando do exemplo do roubo da mercadoria, com um volume pequeno. Cara, você imagina, o cara trabalhou feito louco e tal... Um sinistro podia destruir a situação financeira, não pagar o funcionário. Cara, por um seguro que é super barato, não faz sentido correr esse risco, né? Então, você ter o seguro ali, no caso da empresa de entrega, significa que você pode alçar voos mais altos, maiores, pegar mais mercadoria, valores mais altos, fretes que agregam mais valor para você e para o seu negócio, contratar mais pessoas, prosperar, porque você tem um colchão de proteção. Porque senão até o seu cliente embarcador fica inseguro de colocar maior volume na sua mão, porque não sabe se você aguenta o tranco se der um sinistro. Né? E na vida pessoal, mesma coisa. Assim, eu estava falando, né? Imagina você tá na estrada, pô, sofreu um acidente, aquela história assim, cara, morreu, é muito ruim, mas terminou ali. Mas e se você fica inválido, cara, e você é o provedor da sua família? Como se manter? Né? Se você não pode mais trabalhar e virou despesa, cara. Isso, opa, peraí, é engraçado, tem no Nordeste, por exemplo, é muito comum o pessoal falar o seguinte, você não tem onde cair morto. Não, peraí, eu tenho meu segurinho aqui de acidente pessoal, eu tenho onde cair morto, eu não vou deixar dívida para ninguém. Mas é verdade, cara, mexe com a honra da pessoa, entendeu? Então, você ser capaz de levar essa proteção na hora que mais precisa. Um outro exemplo que aconteceu foi de um motoboy, entregador, que veio a óbito, né, na atividade do dia a dia. Todo dia você vê 2, 3 caídos no chão esparramado. Sim. Né, todo dia. Alguns deles são graves e vêm a óbito, mas nesse caso ele tinha ele tinha uma filhinha especial com microcefalia por Zika vírus. E aí a mulher não podia trabalhar porque tinha que cuidar da filha. Cara, na hora que o cara morreu, e aí? Aí ela teve que devolver o barraco. Tava fazendo vaquinha na internet. Os outros motoboys dão uma grana para ela poder fazer a mudança dos equipamentos médicos da filha que estava dentro do barraco e ir para casa dos pais. Nessa hora, quem conseguiu levar algum alívio financeiro, a dor emocional não vai ter como, mas o alívio financeiro, a gente como seguradora foi lá e levar o dinheiro para ela para que ela pudesse fazer a mudança e levar os equipamentos médicos da filha em segurança para casa dos pais. Pô, olha onde vai, onde você toca.
Bom, Rodrigo, para quem eu tenho uma curiosidade, né? Para quem trabalha com seguros, quais são os principais riscos, né? Isso, você como seguradora, quais são os principais riscos de mercado para quem está nesse meio aí? No caso da 88i, a gente se especializou na mobilidade, delivery, logística, e-commerce. É onde a gente se especializou. Principalmente quando a gente está falando de primeira milha, última milha, logística reversa, porque é o momento que a mercadoria está totalmente... Está vulnerável ali. Está vulnerável, ela está distribuída, às vezes você não tem a verbação de carga, não tem o conhecimento de transporte, às vezes está sem nota fiscal, às vezes o trabalhador não é CLT, ele é um autônomo, está no aplicativo, o veículo é próprio. Ih, cara, para o seguro tradicional, você esquece que não tem espaço para isso, né? Mas como a gente se especializou nessa tecnologia e com aplicativos, a gente faz o equivalente de tudo isso integrado direto no aplicativo. E a gente captura todas essas informações em tempo real. E aí a gente leva essa experiência que é simples, intuitiva e digital, fazendo produtos que estão relacionados a acidente pessoal. Então você está falando de morte, invalidez, despesa médico-hospitalar odontológica, assistência funeral, de áreas de incapacidade temporária por acidente pessoal, ou perdas de renda por tanto o motivo de um acidente, até, por exemplo, estou jogando uma pelada no final de semana com meus amigos e quebrei o pé. Tem motorista que vai de pé quebrado mesmo, né? Não para de trabalhar, né? Mas às vezes não dá. Quebram só para não ir. Enfim, aqui você tem pelo menos a possibilidade do reembolso das suas diárias de trabalho em função de um acidente, seja no trabalho ou não. A gente também tem um perda de renda em função de furto, roubo ou colisão do automóvel ou da moto. Então você bateu o veículo, você está bem, mas o problema foi com o carro. A gente tem reembolso de diárias de trabalho por esse motivo também. E, finalmente, o seguro da mercadoria, né? Furto, roubo e dano de mercadorias nas entregas, a gente também faz até R$25 mil por item segurado. Fazemos aqui, vou falar que até hoje a gente fez mais de 30 milhões de bilhetes de seguros. Então, bastante. Eu ia perguntar exatamente isso, né? A gente está vendo rolar aqui desde o início uma apresentação da 88i. Fala um pouquinho para a gente da história em si, né? Em números, tudo que já envolveu aí, tu tem na mente. Boa. Bom, a estrutura, né? A estrutura da 88i e os números já envolvidos nessa história dela. Assim, tem uma história de sobrevivência, né? Você sabe que empreender é o processo de você pular do avião sem paraquedas e construir o paraquedas enquanto você cai, né? Então, peraí que eu tenho aqui um MacGyver, né? Eu tenho uma caixa de fósforo. Se tu tá aqui é porque o paraquedas abriu. Né? Abriu. Mas porque ao longo do caminho, quando a gente começou com seguro de telefone celular. Meu amigo, negócio para ter fraude. Isso. Seguro de celular. Ai, que beleza. E o meu primeiro ano foi assim, 309% de sinistro. Eu vendia 1 e pagava 3. Uau. Insustentável, né? Não dá. Então, a gente teve que aprender muito a fazer gestão de risco, de fraude. Isso levou a uma super eficiência na dor. Só uma observação. O que financia isso? Tu vender 1 e pagar 3? É o teu capital? É o capital da empresa. Não. A seguradora não pode ter empréstimo. Tu tem que ter um capital para abertura. Tem. Então, a gente, ao longo da história, a gente recebeu alguns milhões de investimento, justamente para ser esse capital da seguradora, para ela começar a brincadeira. Não sei se tem alguém aqui que joga pôquer, mas assim, para você sentar na mesa do pôquer, você tem o que a gente chama de buy-in, né, que são as fichas para você começar o jogo. Então, essas fichas para começar o jogo é o capital inicial, é o quanto de poder de fogo você tem para começar a brincadeira, né? E aí, nesse processo de você fazer uma aposta, a seguradora, na verdade, ela está comprando um risco. Ela está fazendo uma aposta de que você é uma pessoa idônea, que você não vai fraudar. Eu não sei, mas eu estou apostando nisso.
e que, de fato, a gente está cobrindo um evento que é incerto, né? Que não está premeditado, nada disso. Nestas situações, eu tenho uma experiência com determinado tipo de produto, seguro de furto, roubo, dano de mercadoria, e com isso eu faço uma precificação baseada na minha experiência e na sua boa-fé. Então, no caso do celular, a boa-fé não era muito, né, o ponto forte das pessoas, porque eu fazia até o seguro de aparelho usado. Eita, você faz o seguro de aparelho usado, amigo, tá cheio de gente querendo dar um pedala Robinho na seguradora, né? E fazer um upgrade de celular, né? Já estava com o vidro quebrado, eu vou gastar aqui, dependendo do aparelho, R$1.000, R$2.000 para trocar o vidro do aparelho. Deixa eu enfiar na seguradora isso aqui. Ou aquela história, né? Eu tenho um celular super simples e aí eu falo, não, isso aqui era um iPhone 15 Pro Max. Sempre assim, o mais top, o mais caro, né? Ou, por exemplo, contratei o seguro hoje e daqui uma semana eu abro o sinistro. Porra, que azar danado seu, né? Você acabou de contratar e foi roubado. Então, igual a história que você estava contando aqui do pessoal de transporte com criatividades também, né? Sim, então, nossa, a mercadoria sumiu. Nossa, que azar danado, não? Né? Então, a gente percebe também com entrega de comida, que a gente também faz entrega de comida, né? E assim, se você falar, por exemplo, eu tenho McDonald's, um ticket médio ali de R$60, R$80. Eu tenho Jerônimo Madeiro, R$100, R$120. Outback, R$160, R$180. Qual que rouba? McDonald's. O cara come. Sim. É o que mais dá sinistro. Né? O outro cara não come. Ou vou pedir um pack de cerveja da Heineken. Chega. Faz uma festa no final de semana para seus amigos e pede 15 packs. Some. Mas para uma ideia de proporção, não sei, né, tu deu um exemplo aí no início de vender 3, de vender 1 e pagar 3. Uhum. Esse seguro de valores tão mínimos assim, né? Que são R$15.000 o item. 15 pila. 15 mil? 15 mil. Dependendo do item, né? Não, sim, mas tu falou aí do lanche. O cara faz um seguro. Não, sim, o lanche. Mas o volume de contratação disso é grande, perto do número de Estamos falando de 100, 110 milhões de entregas no mês. Contratados. 110 milhões de entregas. Contratando seguro. E aí o pagamento disso, de violações de acionamento. Você está perguntando de aberturas de sinistro ou da empresa? Não, a abertura em si, né? Porque assim, o que a gente... Tu tem 100 milhões de serviços executados contratando seguro. No caso do 88i, eu estou falando de 30 milhões de apólices emitidas, tá? Mas eu estou te usando exemplos de plataformas. Por exemplo, o iFood faz lá 110, 120 milhões de entregas no mês. Uhum. É tremendo o volume de entregas que eles fazem. Né? E a proporção de acionamento. E aí você tem uma proporção de acionamento, não vou ser específico para não dar nenhum dado de cliente, mas cara, vamos imaginar que você está falando de 5%, 10%. Opa, cara, neste número de... Se você falar 10% em cima de 100 milhões, são 10 milhões de itens. Sim. É muita coisa. É muito. Né? Em 5%, 5 milhões de itens. É muita coisa. Mesmo que você falar, o lanche é R$60. R$60 vezes 5 milhões, Sim. O bicho pega. Né? E aí, continuando, né? Tu começou aí nessa trajetória, falando um pouquinho da história, tu falou desse início difícil. Como que tu começou a avançar a abrangência do seguro e começou a diminuir esse número de... Isso tem a ver muito com propósito, né? De levar proteção para as pessoas, para quem estava à margem do produto de seguro, que é tanto o consumidor como o trabalhador do aplicativo. E aí, quando a gente entra em logística, delivery, e-commerce, isso aí explode de crescer, né, o tamanho disso daí. E aí, nesse processo, para levar uma experiência diferente, eu tive uma situação pessoal, uma seguradora de automóvel azul, né? E aí eu estava viajando de moto,
no melhor estilo Vital e sua moto, né? Tava feliz da vida, viajando e tal. Puxa, ainda bem que eu sofri um acidente na viagem, quebrei 3 costelas, e aí eu falei, ainda bem que eu tenho seguro. Aí eu liguei pro meu corretor e falei, então, sofri um acidente. Aí o corretor não me ligava de volta. Caramba, como assim, né? Aí ele não me ligava de volta porque ele tinha uma notícia ruim para me dar que ele não queria me dar. Aí eu fui atrás do pessoal do motoclube e tal, não sei o quê, e o pessoal, por livre e espontânea pressão, chegou pro corretor e falou, então, se você não responder o cara, a gente vai parar de fazer seguro com você. Aí ele falou, então, não tem cobertura. Oi, como assim? Não, é que você contratou um seguro com extensão América Latina, e extensão América Latina para a seguradora é 500 quilômetros além fronteira. Eu estava 5.500 quilômetros além da fronteira. Aí os caras falaram, então, aí não tem cobertura. Eu falei, cara, desculpa, eu contratei carta verde, carta rosa, que é o Chile, né? Tudo que você me colocou do seguro mais caro, completo, servindo cafezinho, massagem nas costas, eu pedi tudo. E eu declarei para onde eu estava indo. Então, era Ushuaia. Né? Então, eu disse o que eu ia fazer, quando ia fazer. Da minha parte, não faltou boa fé. Então, agora tem que ter cobertura. Aí os caras começaram a negociar e eu com costela quebrada no hospital, falando no telefone celular do médico emprestado, como eu já tinha espatifado tudo. Cara, imagina, né, a situação. Sim. E aí você negocia com a seguradora e no final eu paguei R$5.500 de guincho, só da diferença dos 500 quilômetros ali em fronteira até onde eu estava, para o guincho ir lá e pegar e trazer de volta. Mas, puta, tinha que fazer a aduana internacional com a moto, não sei o quê. Bom, tá, e eu, como é que eu volto? Não, você sobe no lombo do caminhão e vem junto no guincho. Caraca, meu. 5.500 quilômetros na boleia do caminhão, chacoalhando com costela quebrada? Sério? Não, então você paga a passagem aérea e, porra, aí a passagem aérea para você comprar agora no balcão é o preço do louco. Sim. Né? Aí mais R$5,5 de passagem aérea, tipo, eu quero passagem para agora. Cara, prejuízo em cima de prejuízo, de experiência ruim. Eu falei, não pode ser assim. Eu acho que tem que ser mais simples. As pessoas não precisam passar por toda essa dor para só receber aquilo que elas compraram, que era o direito de ser indenizada nessa situação que é imprevista, incerta, né? Tem que funcionar, tem que ser simples, intuitivo e digital. Daí é que surge essa catarse, né, para falar, não, eu vou fazer diferente, eu vou mudar o mercado, eu vou começar 88. Pegando um gancho de que tu falou do corretor, né? Se existem desafios, né, se tu puder listar, quais são os desafios entre a seguradora, o relacionamento entre seguradora, corretor e cliente final? Assim, eu vou começar pelo cliente. Sempre o cliente primeiro. Então, o cliente não precisa ser um especialista de seguros, né? O cliente tem a necessidade dele. A necessidade dele é cobrir furto, roubo e dano de mercadoria? É uma necessidade específica. A necessidade é uma viagem específica? É um seguro de vida ali, um acidente pessoal? Tem uma necessidade pontual. Mas eu, cliente, eu não preciso ter que saber o detalhe técnico de cada uma dessas coisas. Em quem que eu vou confiar? No corretor. No corretor. Então, o corretor é essa pessoa da sua confiança, que é um especialista de seguro e que está te representando para o mercado segurador. Não só com uma, mas com, eventualmente, várias seguradoras, para levar para você o produto que melhor atende a sua necessidade no melhor custo-benefício. Esse é o papel do corretor, o papel de confiança, né? A seguradora, por outro lado, ela carrega no balanço reservas e o peso do risco que ela assume no mercado, né? Então, se acontecer aquela situação imprevista, ela tem que ter essa capacidade financeira de honrar o compromisso daquilo que ela vendeu para você, né? E aí isso é super regulado, é como dentro do Banco Central, para regular um banco, na SUSEP você regula todo o mercado de seguros, né? E aí você tem que declarar
como que foi o seu produto tecnicamente especificado para o regulador, como é que você precifica, o que você paga, o que você não paga, como é que vai funcionar, com que prazo você vai pagar. Então, toda a regra do jogo tem que estar muito bem definida para você ser autorizado a colocar esse produto na rua. Porque depois, quando começar a acontecer o dia a dia, tem que funcionar automático, né? Então, o corretor tem esse papel de relacionamento de confiança. Todavia, quando você vai para o meio digital, você tem um corretor que tem uma característica um pouco diferente, que é o corretor que tem um relacionamento com as empresas. Não é direto na pessoa física, né? Ele tem um relacionamento com a empresa, a gente chama isso de afinidade, e ali com a empresa ele estabelece essa relação de parceria para fazer integração de sistema e essas coisas acontecerem automática dentro do aplicativo, né? Mas, buscando simplificar, se eu tenho uma empresa e eu dependo exclusivamente de ter um corretor para poder fazer um negócio com 88i, não necessariamente, né? Então, dependendo da situação, se você vai colocar o produto dentro da sua própria base de funcionários, prestadores de serviço, esse relacionamento direto que você tem do seu ecossistema, você pode entrar em contato direto com a gente e a gente ajuda você a organizar. A gente falando de empreender, né? Falando das dificuldades, qual foi o maior desafio para ti como um empreendedor? Além dos passos ali de evolução, mas o maior desafio como um empreendedor? Eu acho que assim, para quem quiser empreender, né? Por que a gente empreende? Você já ouviu falar da teoria dos talentos? Na Bíblia, né? É assim, você nasceu com um dom. Por que você tem esse dom? E o que você vai fazer com ele? Você pode fazer nada. Ou você pode fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa aqui como é que você vai beneficiar os filhos de Deus? Como é que você leva isso para frente e entrega para as pessoas a resolução de um problema que você é bom de fazer, né? Então, é aí que você gera valor para a sociedade como um todo, né? E aí, quando você é bom num negócio e que você fala, eu consigo resolver esse problema para os outros, você tem um motivo para empreender. Você está levando uma solução para o mercado de uma maneira mais eficiente, mais simples, mais barata. Você vai servir os outros filhos de Deus ali. Legal. Aí, decidi que vou empreender. No meu caso aqui, eu tenho uma missão de vida. Eu tenho que proteger 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas, mas no Brasil a gente tem 215 milhões. O business tem que ser global. Bom, se o business tem que ser global, quantas pessoas tem na América Latina? Tem 600 milhões de pessoas. Mas e nos Estados Unidos? Mais 400 milhões de pessoas. Nas Américas a gente deve ter um pouco mais de 1 bilhão. Bom, mas ele nunca vai conseguir fazer para todo mundo. Então tem que ser global. Não é continental, é global. Quando você começa a pensar na escala dessas coisas, como é que eu vou fazer um business ser global? Que tipo de tecnologia eu vou utilizar? Como é que eu vou alcançar as pessoas? Daí é que vem esse negócio de fazer distribuição massiva digital através do Super App. Eu vou entrar num aplicativo que tem milhões de usuários dentro deles, levando um diferencial para o aplicativo competitivo de redução de custo de aquisição de cliente, aumento do tempo de vida dentro da plataforma e de tração para eles. Para o cliente na ponta, eu estou levando um produto que é acessível, menos de 2 centavos o quilômetro rodado, é intermitente, que liga e desliga em tempo real, ele só paga por uso, tem benefício para o cliente, tem benefício para a plataforma, e é assim que eu consigo alcançar as pessoas onde quer que elas estejam pelo telefone delas, pelo aplicativo que está lá dentro. Mas, percebe, isso só surge depois que você se propõe a resolver um desafio deste tamanho. Tá, mas e como é que eu faço para ser eficiente, né? Na questão de preço, de custo? Então, você está recebendo dados. Então, com esse streaming de dados, é igual você tomar água no hidrante, né? Uma enxurrada enorme na cara, assim. E com esse volume de dados, sai inteligência, né? Volume, granularidade, frequência de dados, para eu poder perceber risco, igual os pixels da TV, com uma ultra high definition, né? Então,
uma super definição de risco, porque em vez de eu ter só a informação, você pagou a pólice de seguro e você abriu ou não o sinistro, eu tenho informação da sua geolocalização, da data, hora, minuto, segundo, né? Isso dá uma outra inteligência, mapas de calor, com que frequência você faz esse tipo de coisa, né? Como você me perguntou aqui da questão da fraude, né? Na mercadoria, como é que a gente percebe cruzando essas informações? Então, isso faz com que eu reduza a fraude, com isso reduza preço na ponta, eu não preciso distribuir custo de fraude, sou mais inclusivo e eu levo proteção para quem nunca teve. E, em última instância, o que a gente quer fazer, como o produto tem correlação direta com o aplicativo, é não precisar dos dados do cliente final, mas contar com os dados da plataforma para fazer esse processo de indenização ser muito mais rápido e automático, pagando você em tempo real. E na hora que eu fizer isso, eu vou mudar a indústria inteira. Esse pagamento em tempo real é mais ou menos como o Mercado Livre faz na devolução instantânea, né, da grana. E aí você tem uma experiência uau. Você nunca mais quer deixar aquela experiência de lado. Ela simplesmente funciona e é melhor que qualquer outra coisa do que você já fez. Pronto. Você está fidelizado para a vida. Então, nesse processo de empreender, o que eu trago aqui você é bom no quê? Né? Que talento Deus te deu? O que você vai fazer com isso? Né? Como é que você leva isso para as pessoas? E daí, nesse processo de levar para as pessoas, eu quero dizer assim, você tem que pensar, tem mercado? Market fit? As pessoas compram? Ou só compra porque você está subsidiando com desconto? Né? Aí você achou mercado, as pessoas compram. Tem margem de lucro? Sobra dinheiro no seu bolso? Ou você, igual eu no começo, eu vendo 1 e pago 3? Eu vou morrer desse jeito, né? E aí, você percebendo que isso vai acontecer, aí você tem que se ajustar à vida. A gente chama em startup pivotar. Ó, cara, dá o seu triplo mortal carpado aí, se vira e muda o produto, muda o modelo de negócio, que era direto ao consumidor, passou a ser direto para a empresa, né? Precifica diferente, leva algum outro benefício, enfim. E aí, nesse processo de ajustar o propósito, com ajustar o produto, ver se encontra mercado, ajustar preço, sobrar dinheiro e depois escalar, isso tudo aqui a gente chama de cruzar o Vale da Morte. Que você vai investir dinheiro na frente e você não sabe se vai conseguir sobreviver. Isso leva alguns anos e daí, no nosso caso, levou 3 anos. Né? Até você alcançar o equilíbrio econômico de tudo que você investiu e a empresa dali para frente, quase que ela gera resultado. Né? Mas a taxa de mortalidade no Brasil é alta, né? Sim. Isso se não tiver aí aumento de imposto. Então, a taxa é alta nesses 3 primeiros anos. Né? É muito alta. Sim. Tu falou um negócio legal que eu lembrei de um vídeo sobre o talento, né? O Valdez Ludwig, lá, que a gente sempre fala aqui, ele fala numa entrevista dele lá de 2006, perguntou pro cara qual era o talento, cara. Não tem talento nenhum. Não, como assim não tem talento? Não. O que eu faço de melhor é torcer pro Atlético Mineiro. O cara é dono da maior rede de lojas. Virou o maior dono da rede de lojas, né? Isso lá em 2006, loja temática de roupas do Atlético. E era o que a mãe dele achava que era besta, né? Tá vendo? Cara... Virou a carreira dele. Mas tu falou do talento, isso é legal de observar. A gente, né, dentro desse contexto, tu não chegou aqui sozinho, né? Ao longo da tua vida, tu se inspirou em pessoas te ajudaram. Quem são os mentores da vida do Rodrigo? Pergunta profunda aqui agora, né? É assim, cara. Primeiro de tudo é Deus na vida. Número 1. O caminho, a verdade e a vida. Não é isso? Sim. Então é isso. É o primeiro. Depois, claro, meus pais, né? Meus pais, empreenderam, quebraram, refizeram coisas de novo, né? Então... eu tenho meu pai e minha mãe os grandes exemplos pessoais, né? E aí olhando dentro de casa assim, né?
o herói, né? Putz, o Ayrton Senna. Esse cara, o cara levantava a bandeira do Brasil, vou fazer pelo meu país, né? Para mim isso foi muito marcante, né? Ele querer fazer a diferença. E eu quero fazer a diferença. E estou dedicando a vida para isso. Então, às vezes, isso também, assim, ultrapassa o racional, transcende o racional. Porque tem hora que você fala, putz, eu não vou conseguir, eu vou morrer. É muito difícil, né? Vou desistir. Aí você fala, não vou desistir. Brasileiro não desiste, né? E aí você anda um pouquinho mais, uma hora se acerta a mão e por conta dessa resiliência, né, ao longo do caminho, é que você vai resolvendo os problemas, vai resolvendo o problema. Você tem que ser um resolvedor de problema, né? Reclamar não adianta nada. Faz alguma coisa. Então, e fazer a mesma coisa, é loucura a gente achar que fazendo a mesma coisa a gente vai ter resultado diferente. Então você precisa fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes, né? Você erra de um jeito diferente, né? Tenta acertar de outra forma e uma hora você acerta, né? Então, a gente, em 2023, a gente chegou no equilíbrio econômico do negócio, que como seguradora começou em 21, mas como tecnologia a gente tinha começado em 2018. Então, cara, tem um tempo Sim. aí de estrada, né? O que eu falo pro meu time também, aprendizado de cinta. Ou seja, você aprende apanhando, né? Então, mas você trouxe um negócio muito legal, que é uma andorinha sozinha não faz verão, né? Ninguém faz nada sozinho. E, cara, se não tivesse o time para fazer junto, esquece, não ia fazer. Meu super time que eu tenho. Quantas pessoas fazendo envolvidas no isso, seu processo hoje? Ali diretamente 18 pessoas. E também em casa, né? Minha mulher em casa, né? Não pode esquecer. Não pode esquecer, mas é verdade, cara. Quando você tem a segurança, putz, tá tudo bem em casa, aí você consegue tá mais tranquilo, brigar com os leões. Pode ter vários leões, você só fala para você, não, enfilera os leões aí que eu vou matar um de cada vez, né? Deixa eu lutar com os leões aqui. Você tá tranquilo sabendo que em casa tá tudo certo. Então, eu acho que essas coisas são a base que faz você poder fazer a diferença. Rodrigo, nós já estamos com 1h03 de conversa, né? Parece, né? Como encontrar a 88i? Qual o caminho para contratar um seguro? Maravilha. Bom, você pode comentar no vídeo do YouTube, né? Falar, eu quero fazer um seguro com 88i no vídeo aqui. E é um caminho, ou você pode ir nas mídias sociais, no site da seguradora, 88iseguradora.digital, ou no LinkedIn, 88i Seguradora, tá aqui na tela também, dá para você ver que é o número mesmo, 88 que põe. Sim. Né? A gente está no Instagram, está no LinkedIn, site na internet, liga já. Uma das perguntas que a gente costuma fazer aqui, Rodrigo, é o legado que o profissional procura deixar, a história que ele procura deixar. Então, uma pergunta que eu gostaria de te fazer, quando falarem do Rodrigo, qual o legado que ele gostaria de deixar para as pessoas? A missão que eu tenho de vida para realizar, proteger pessoas, de forma simples, intuitiva e digital. Isso como profissional e como empresa, né? Se tu for, né? A 88i deve também ter esse legado, buscar atender os seus clientes e deixar essa história, né? E o legal é que eu também tenho um time incrível que compartilha desse propósito de proteger pessoas e que não mede esforços para isso acontecer. Então, eu acho que é isso que faz um time vencedor. Quando você fala assim, vamos escalar o Everest, né? Putz, no primeiro momento parece impossível. Mas você fala, não, a gente vai. Aí você vê que no meio do caminho tem gente que começa a ter falta de ar. Aí você fala, não, calma, vamos descer um pouquinho, aclimata, melhorou, vamos de novo. E vamos indo, chega lá. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, para antes de até chegar no momento final da nossa entrevista, é se o mercado segurador, as tendências dele para o futuro,
ele vem mudando muito? Ou quais são as principais tendências que tu fosse Como tudo está se transformando tremendamente, indo para um caminho cada vez mais digital, né? A gente está falando de uso de inteligência artificial também para automatizar processos, para fazer com que seja muito mais rápido também essa experiência, que seja 24/7, né? Então, uma super tendência é ir para o caminho do digital. E nessa direção, o que eu posso dizer, né, para os transportadores, para os embarcadores que estão aqui assistindo a gente hoje, né, é que o seu negócio pode crescer muito mais. Você pode, através do seguro, engajar e fidelizar todos os trabalhadores que estão com você, né, porque com você ele tem um benefício de proteger a renda dele que no concorrente ele não tem. Então ele tem uma paz de espírito de trabalhar com você e se engajar cada vez mais, de um lado. Outro, com as suas mercadorias. Você pode crescer o negócio com embarcadores que vão trazer cada vez mais volume para você, porque as mercadorias estão protegendo, isso traz segurança para os teus clientes na outra ponta. E é mais barato do que você imagina. Então, vem pra cá. Legal, cara. Eu acho que a gente deve ter outras experiências, né? A gente tem um projeto legal para rodar aí. Agradeço aí o bate-papo, a oportunidade de conhecer um pouco sobre esse universo, entender que de fato tu tá desburocratizando o negócio, é mais fácil do que a gente imaginava, né? Uhum. Vamos cotar um seguro aí depois. Bora. É interessante, principalmente essa viagem de moto inspirou bastante. Uhum. E vamos tocar pau aí para as coisas que vêm pela frente. Foi uma aula para nós aí. Eu fiquei mais ouvindo do que querer fazer perguntas. Acho que foi... Mas é legal conhecer coisas novas. Eu não conhecia esse mundo digital mais fácil. A impressão que eu tenho é que você trouxe uma maneira mais fácil de fazer o seguro, mais acessível, né? Isso desburocratiza, né? E como você também sinalizou durante a entrevista, você, como cliente, recebe mais rápido, tem a sensação de receber o produto mais rápido. Isso, na velocidade que hoje o mundo vem vindo, tudo a gente quer para ontem, a gente quer ver o status da comida chegando, a gente quer ver o carrinho do Uber chegando, quer ver a entrega chegando, e o seguro não é diferente. E enquanto não chega, você quer olhar no telefone que está no caminho, está vindo, né? Sim. Não é assim com as suas entregas? Então todo mundo atrás disso, né? E cada vez mais veloz o mundo, né? Então acho que trouxe uma visão que para muitos que vão assistir essa entrevista é uma quebra de paradigmas, né? Eu não consigo controlar a língua, né? Eu vou contar um pouquinho do projeto que a gente tem pela frente. A gente tem a ideia de fazer umas gravações rápidas, né? Como o Minuto do Seguro, o Minuto 88 e Seguro, contando exatamente o case de experiências no recebimento. Uma coisa é o tentar contratar, todo mundo contrata, mas e a experiência de quem de fato contou a tua experiência de dor de não conseguir receber o prêmio ali, né? Mas e a experiência daqueles que contrataram e receberam no momento inesperado e tal? Acho que a Rose, não sei se comentou contigo, mas as ideias das nossas gravações futuras aí trazendo experiências do usuário, né? Acho muito legal. Isso aí eu acho que é legal e faz a gente perder um pouquinho desse medo, porque o seguro, ele não deixa de ser uma visão de custo para quem está, né? Não, mas às vezes o cara tem até a visão, é um custo a mais que eu tenho, mas ele não entende isso como um investimento e só sente a dor quando não tem o retorno, né? Então, e aí a dor é doída. Exatamente. É bem doída, porque é o que eu estou te falando. Se essa perda financeira para você ela é indiferente, não é relevante, você não precisa do seguro. Sim. Né? Mas se ela for fazer diferença financeira para você, é sempre mais barato você fazer o seguro. Sim. Né? Então, é aquela história assim, né? O seguro do carro, o seguro do caminhão. Né? Você vai arriscar alguém roubar o teu bem? E você tem dinheiro fácil para comprar outro caminhão? Outro carro? Normalmente o brasileiro financia. Sim. A perder de vista. Então você vai ficar sem o bem e ainda vai ficar com a dívida.
né? E não vai E conseguir ainda comprar vai ter outro. isso, e na maioria das vezes vai precisar de outro, né? Aí você vai ter que alugar um outro. Imagina, cara, assim, você está anunciando a sua morte financeira porque você não quis contratar um seguro. A gente não consegue prever quando vai acontecer um acidente, a gente não consegue prever quando vai ser assaltado, a gente não consegue prever quando vai vir uma doença, né? Assim, você consegue adicionar 1 minuto a mais da sua vida? Só 1 minuto? Não, você não sabe quando vai acontecer. Então, o que você pode fazer? Trazer mecanismos para se proteger. Proteger seu carro, proteger a sua vida, proteger a sua família, proteger o seu negócio. Isso está ao seu alcance. Só não faz se você não quer. Sim. Quer morrer pobre? Não faz seguro, fica tranquilo aí. Quando vier o prejuízo, você segura a onda. Não quer morrer pobre? Faz o seguro, cara. Cresce na vida. Legal. Fechou? Muito obrigado aí, Rodrigo, pela participação. Foi um bate-papo muito bacana. Obrigado. E aprendemos bastante. Eu, particularmente, aprendi muita coisa e que não conhecia. Eu não... Sim. Muito Show de bacana. Vamos aguardar os próximos passos. Vamos lá. Pra cima e com Fechou? tudo. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Para Obrigado. você que ficou até aqui, acesse lá 88i Seguro Digital, curta nosso vídeo, compartilha e até a próxima. Valeu.